Bom dia! Mais uma vez aqui juntos estamos, nesse mês de agosto. Eu gostaria de partilhar um pouco sobre vocação. O que entendemos, o que pensamos quando ouvimos essa palavra? Vocação. Então, iniciemos esse nosso momento em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E pedimos que o Espírito Santo desça sobre nós, por meio das mãos da Imaculada Conceição de Maria, a amadíssima esposa do Espírito Santo. Que ele venha em nosso auxílio, em nosso socorro, para entendermos a sua mensagem nessa manhã. E eu peguei a passagem do livro da Carta de São Paulo aos Efésios, que nos diz: Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual foste chamado. Com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Essas são as palavras do Senhor para nós nessa manhã. E assim, meditando um pouquinho nas vocações. Quando Deus te chamou para a sua vocação, você o ouviu? Você perguntou a ele se era essa realmente a vocação que ele desejava para você? Mas como assim, Bia? A vocação é diferente da profissão. A vocação, existem 4. O sacerdócio, o matrimônio, os religiosos e religiosas e os leigos. Essas são as 4 vocações, os 4 chamados de Deus para a nossa vida. Depois, então, temos as profissões. Muitas vezes até dentro do chamado, Muitas vezes nossos padres são também psicólogos, filósofos, orientadores, professores, Nossos padres também têm a sua profissão. Assim como o que escolheu viver o matrimônio. Dentro do matrimônio, também temos a nossa profissão. As mulheres escolhem a profissão delas, sendo que a primeira e a mais importante é a maternidade, O cuidado com a família. E os pais, os homens, escolhem, então, dentre tantas profissões que existem. Interessante que muitas vezes seguimos o caminho dos nossos pais. Mesmo, às vezes, sem prestar atenção, Acompanhamos o que eles fazem. Não sei a explicação disso, mas sei que fazemos isso. Temos também os religiosos e religiosas, As nossas freiras, os nossos freizinhos, E eles também, são, às vezes, enfermeiros, enfermeiras, professoras. Também exercem uma segunda profissão, A missão, o chamado, a vocação e depois a profissão. E os leigos, Cada um de nós batizado é leigo dentro da igreja. E ele nos fala da unidade, A unidade dentro da igreja, Porque há um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Deus que é Pai e que atua acima de todos,
por todos e em todos. Então, assim, o sacerdote, quando ele entende que a missão dele é cuidar das ovelhas que o Senhor destinar, ele vai de livre vontade. Ele sabe que não vai se casar, que a família dele será a igreja, né? Serão as ovelhas, né? Os cordeirinhos dele. Às vezes não tão cordeiros, mas, né? Seremos nós, a família de cada um deles. E que eles têm que viver a castidade, a obediência e a pobreza. Não é diferente quando nós nos casamos. Também fazemos as nossas escolhas, não é? Decidimos ser de uma só pessoa. Eu decidi ser somente do meu marido, assim como ele decidiu ser somente meu. A fidelidade é um passo importante para o casamento, para que o casamento dê certo. A gente deixa Deus agir e a gente consegue, então, essa bênção. E temos que viver, não é? A castidade. Ou não? Sim. Temos que viver a castidade no casamento, sendo fiéis à única pessoa que a gente escolheu. A gente não pode desistir, sair namorando todo mundo. Assim como os padres, foi uma decisão nossa. Prometemos ter filhos, os filhos que Deus quiser mandar, e muitas vezes não queremos nenhum. Por que queremos a bênção se não queremos filhos? Né? A bênção do matrimônio são os filhos. São as promessas que fazemos no matrimônio. E temos os religiosos e religiosas, né? Os franciscanos, os beneditinos e as beneditinas, né? Temos as clarissas, as carmelitas. Todas pessoas que também decidiram pela castidade. Decidiram ser esposas de Cristo e viver da oração. Orar por cada um de nós que aqui está do lado de fora e que muitas vezes não faz isso. E nós leigos, casados ou solteiros, jovens, idosos, somos chamados a viver o nosso batismo. Muitas vezes não nos lembramos do que fizemos, do que prometemos no batismo, porque não fomos nós quem prometemos. Foram os nossos pais e padrinhos, que prometeram nos educar na fé católica. Quando nós vamos à crisma, né, pedir a bênção da crisma, aí nós confirmamos, né? É o sacramento da confirmação. Confirmamos que queremos realmente ser de Cristo. Mas muitas vezes fazemos essa promessa, né? Só da boca para fora. É só para cumprir aquele preceito, né? Temos que ser batizados, fazer a primeira comunhão e sermos crismados. Depois voltamos para casar. Hoje em dia é mais difícil, né? Voltarmos para casar. Que a gente repense o nosso batismo. A nossa primeira missão, a nossa primeira vocação na igreja é sermos igreja. Se você é batizado, você é chamado a viver na igreja. É a igreja quem nos fortalece na fé, nas intempéries da vida, né? Porque temos, né? Cada um de nós tem as suas dificuldades. E é uma comunidade amiga
irmã, fraterna realmente, que nos ajuda a viver isso. Que a gente possa pensar: somos realmente esse tipo de comunidade? Ajudamos realmente o nosso irmão, a nossa irmã? Não digo nem financeiramente, mas apoiamos no momento que realmente ela necessita? Porque quando a gente casa, a gente promete, né? Ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Mas na primeira chuva, a gente desiste. O meu marido, por exemplo, ele prometeu ser fiel na saúde e na doença. Mas quando eu me casei, era saudável. E de repente eu fiquei doente espiritualmente. E o quanto que é difícil. E o quanto que é difícil que as pessoas acreditem que você realmente está doente. Porque a doença espiritual não necessariamente te joga na cama. Muitas vezes, você consegue trabalhar porque você tem um apoio. Eu só conseguia trabalhar porque o meu marido me levava na porta do meu trabalho toda manhã e me buscava à tarde. Senão eu não conseguiria. E lá dentro realmente eu me transformava. As pessoas ali eram uma fraternidade. Elas me apoiavam, me ajudavam e eu consegui me erguer graças à presença dessas pessoas na minha vida. Mas teve igreja fraterna que não estendeu a mão dessa maneira. Então a gente precisa repensar isso. Como sou igreja? Só na participação da Santa Missa? Não. A igreja é muito mais. O sonho de Deus para a igreja, para a nossa vida, é muito mais do que isso. É ser realmente irmão. Cuidar um do outro. Olhar, ouvir, entender realmente o que o outro está passando. Para aí sim a gente poder dizer: não, ele não quer mais. E que assim a gente possa pensar então no chamado que Deus me fez e que eu escolhi. Muitas vezes não somos felizes no casamento, porque a gente não lembrou de perguntar para Deus se era realmente esse o marido que ele queria para nós, né? Ou a gente quer ser freira, ser padre pela facilidade, porque vai conseguir estudar. Mas nenhuma vida é fácil. Tenho certeza que as irmãs, os freis, têm as suas dificuldades, apesar de não ter marido ou esposa. Nós, enquanto esposas, também temos as nossas dificuldades, os nossos maridos têm dificuldade conosco. Então nada é fácil. Mas é possível, quando Deus está no controle das nossas vidas. E que a gente possa então pedir esse controle pelas mãos de nossa Mãe Maria, que ela conduza a nossa vida para Jesus, para que Ele então possa tudo transformar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe muito você. E se você gostou, né, curte aí, porque isso ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas. E se você tem alguém que precisa ouvir um pouquinho do que nós partilhamos, então compartilhe essa palavra também. Se você já é inscrito, muito obrigado pela confiança. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Mas não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações quando os vídeos novos chegarem ao canal. Fiquem com Deus.